Pastor, quando eu devo trocar de igreja? Como dói quando eu recebo essa afirmação às vezes, pastor, eu quero sair da sua comunidade. É doloroso para nós líderes, é doloroso para pastores. Mas a grande realidade é que nós muitas vezes não estamos percebendo realmente os motivos de sairmos ou não de uma comunidade de fé. Talvez nesses dias o trocar de igreja é trocar por conta de uma estética, trocar por coisas banais, mas não uma troca realmente genuína e necessária. Muitas vezes nós precisamos sim trocar de igreja, trocar de membros, irmãos, trocar de conexões, nós precisamos mudar muitas vezes, sim, na má teologia. Mas quando ou qual o motivo que deve nos fazer agir dessa forma? Trocar de igreja é uma ação muito importante e que modifica não somente a nossa história, mas a história da nossa própria família. Eu digo que talvez o sim mais importante da sua vida é o sim a Jesus. O segundo sim mais importante é o sim que você diz à sua esposa ou ao seu esposo. Talvez o terceiro sim mais importante seja a comunidade na qual você vai construir e alicerçar a sua fé e a sua vida comunitária. Qual o motivo para sairmos de uma igreja? Eu quero te ajudar, através desse vídeo, a refletir sobre a necessidade ou a não necessidade de você trocar de comunidade de fé. O que motivou você, ou o que tem motivado você a pensar em trocar de igreja? Será que é a estética? Será que é o louvor? Será que é a teologia? Será que você brigou, está rixado com algum amigo e irmão? Eu não sei. Existem vários motivos que podem fazer você pensar em congregar em outro lugar. Mas o que você pensou quando disse sim a membrar-se na comunidade a qual você hoje faz parte? O problema ou a sua saída futura da comunidade começa no seu sim para tornar-se membro. Muitos irmãos começam a caminhar em uma comunidade de fé, em uma igreja, sem antes pensar na teologia, sem antes pensar na pregação, sem antes pensar na confissão de fé. Nós simplesmente vamos com uma manada e estamos em um lugar porque algum amigo indicou, porque o louvor estava atraente ou porque a palavra naquele dia falou ao seu coração. Você não se perguntou se havia propósito em estar naquele lugar. A Bíblia nos instrui a pensarmos sobre igreja. E é por isso que trocar de congregação não deve ser uma ação fácil e nem mesmo uma ação recorrente. Parece que alguns trocam de igreja como trocam de camiseta, como trocam de roupa. Membrar-se em um lugar é criar raízes, é entender que os seus filhos serão nutridos por esse lugar, por essa casa de oração. Nós precisamos refletir. Quando pensamos, então, numa igreja saudável, nós podemos linkar vários pontos que são extremamente necessários. E talvez podemos linkar hoje o primeiro chamado fidelidade à palavra. Nós precisamos encontrar um lugar onde a pregação da mensagem bíblica seja realmente genuína, verdadeira. Se estamos ouvindo uma mensagem que não vem das Escrituras, que não provém da revelação de quem Deus é, nós estamos em um lugar que talvez não deve ser bom, saudável. Precisamos buscar então um contexto onde a comunidade vive as Escrituras, busca viver as Escrituras. E nessa busca por viver as Escrituras, tenta, dia após dia, não cair em erros recorrentes muitas vezes, que é construir algo que o Senhor não mandou, ou estabelecer doutrinas que Jesus não nos ensinou, que os apóstolos não fundamentaram. Primeiro ponto, fidelidade às Escrituras. Busque um lugar saudável, que tenha fidelidade à palavra de Deus. O segundo ponto, talvez para uma igreja saudável, segundo John Stott, é a comunhão verdadeira. Comunhão verdadeira é você entender que nesse lugar no qual você chama de família espiritual, as pessoas te amam e você ama as pessoas. E aqui nós precisamos entender uma verdade, um relacionamento é uma via de duas mãos. Não adianta você simplesmente estar em um lugar como talvez um agente secreto que chega no culto atrasado e sai o culto antes de terminar.
Não existe como você criar relações verdadeiras, não tem como alguém realmente te amar e conhecer você, se também você não permite ser conhecido. Uma comunidade de fé saudável, ela possui comunhão verdadeira, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, comunhão da missão. Mas essas questões são fundamentadas também em nós. Muitas vezes nós não conseguimos criar relacionamentos, amizades na família e até mesmo na família espiritual que chamamos igreja por conta dos traumas que passamos, pelas dificuldades que tivemos. E nisso apontamos para a igreja como a grande ação maléfica que quer nos destruir e que não deseja que nós venhamos a permanecer na igreja porque nós não conseguimos amar e ser amado. Eu e você precisamos quebrar esses paradigmas. Precisamos permitir que o outro nos ame e que nós venhamos amar o outro. Nós temos que permitir que o outro falhe conosco e que nós também possamos falhar com o outro. É natural numa relação o erro, mas também é natural numa relação cristã e bíblica o amor genuíno e o amor sacrificial. Ou seja, mesmo que o outro falhou comigo, eu ajo de íntima compaixão, eu perdoo, assim como eu sou perdoado de meus erros e falhas. Portanto, a segunda característica de uma igreja saudável é isso, a comunhão verdadeira. Busque um lugar que permita com que as relações sejam entrelaçadas. Encontre um lugar onde você se sinta amado e que permita também amar. A terceira característica de uma igreja saudável, segundo também John Stott, é a missão. Ou seja, se nós estamos intimamente conectados como corpo espiritual com a missão do cabeça, que é Cristo. Ou seja, se uma igreja não possui uma missão do cuidado com o marginalizado, o esquecido, se a igreja não tem uma missão de pregar o evangelho para aqueles que nunca o ouviram, não tem um desejo, não tem a busca em alcançar esse lugar, essa igreja ela não é saudável. Portanto, nós, muitas vezes, estamos em um lugar onde é muito bom estar. O pastor prega uma mensagem gostosa, o lugar é lindo, maravilhoso, você é, quem sabe, discipulado, você é ouvido, mas a igreja parece que esqueceu a missão. A missão também está no discipulado, a comunidade urbana, mas também está nas missões pioneiras. Se a igreja tem esquecido a sua missão, a igreja tem esquecido quem ela é. Portanto, a terceira característica de uma igreja saudável é uma igreja que aponta, que deseja e que venha a viver a missão a qual as Escrituras nos dizem e nos dão sustentação para alcançar. A quarta característica de uma igreja saudável, nós poderíamos dizer que é o serviço ao outro, o cuidado, o discipulado. Quando nós vemos um lugar que realmente existe uma preocupação. Se o outro tem alguma carência, a comunidade age em prol de sanar aquela dificuldade. Uma igreja deve ser o lugar onde acontece o serviço um para o outro. A comunidade de fé é um lugar onde deve acontecer essas relações de amor, afeto e cuidado. Portanto, se nós estamos também, quem sabe, em meio a um ambiente onde eu não sei o nome de ninguém da comunidade, que ninguém me conhece, nós precisamos repensar sobre a nossa estadia e permanência. Olhar para uma comunidade de fé é você entender que você precisa ser alguém para um outro alguém. Ou seja, você precisa conhecer as dificuldades do seu irmão. É interessante quando talvez alguns pregadores falam, olhe para o irmão do lado. E muitos, ao olhar para o irmão ao lado, não conseguem nem mesmo dizer o nome do outro. E fica uma situação tão constrangedora porque ali não existe afeto. E claro, igrejas grandes isso acontece de forma mais recorrente pelo número de visitantes. Mas sempre ocorrer isso, você olhar para a Santa Ceia e olhar ao redor e não conseguir dizer a história de ninguém, você não dizer que você, quem sabe, ajudou alguém e foi ajudado por um outro alguém, se você é um anônimo, isso tem um erro, isso tem uma falha. E essa falha pode ser não só da igreja, pode ser sua. Mas nós precisamos buscar um lugar que haja o serviço ao outro. Isso também faz parte de uma igreja autêntica, uma igreja saudável. Agora, por que você deseja trocar de igreja? O que mudou? O que a igreja mudou desde que você membrou-se, desde que você iniciou-se a sua história nela? O que mudou? Será que mudou o louvor? Será que agora mudou a estrutura? Será que o pastor agora mudou de microfone? O que mudou? O que realmente aconteceu para você desejar essa mudança? Pode ser que, na verdade, você é que não mudou. Você não avançou.
Você não abriu seu coração, você não serviu o outro. Você se tornou um membro isolado dentro do corpo. Você tornou-se alguém que não deseja conexão, que não deseja amar e que não deseja aprender. Eu acho interessante quando eu observo pessoas que desejam tantas coisas em Deus, mas não estão dispostas a pagar o custo disso. Pastor, eu quero pregar o Evangelho. Estude. Pastor, eu quero cuidar das pessoas necessitadas. Haja em íntima compaixão. Observe as pessoas na rua. Ore pelo perdido. Nós não estamos pagando o preço ou o custo para muitas vezes vivermos os sonhos e projetos que o Senhor colocou em nosso coração. E então, a igreja muda, avança, mas você permanece o mesmo. Eu acredito que sim, existe um tempo sabático onde nós somos cuidados, nutridos e corrigidos. Mas um cristão que não avança é um cristão que parou no tempo, é um cristão que não agiu ou não se moveu em seguir o próprio Cristo. A vida cristã é uma vida em movimento. Deus envia o Filho envia o Espírito, e o Espírito envia a igreja. A vida em comunidade, a vida de um discípulo é uma vida dinâmica, repleta de bênçãos e de dificuldades, mas repleta de histórias, experiências, marcas, às vezes até mesmo cicatrizes, mas sempre seguindo e ouvindo a voz do bom pastor. Você pode então trocar de igreja, talvez por alguns pontos: erro doutrinário, idolatria a pessoas, a liderança, talvez uma não franqueza ou não transparência nas finanças, talvez realmente uma falta de zelo e cuidado com os fragmentados, fragilizados, os esquecidos. Esses são pontos que nos fazem realmente poder trocar de igreja. Agora, nós não podemos trocar de igreja porque simplesmente nos mudamos de bairro. Nós não podemos trocar de igreja porque simplesmente brigamos com alguém. Nós não podemos trocar de comunidade de fé porque, quem sabe, algo que nós queríamos que acontecesse não aconteceu. A igreja é viva. A igreja é um organismo vivo. Nós estamos em processo de construção e também de desconstrução, de crescimento e, às vezes, até mesmo de regressão. Se você deseja realmente trocar de igreja, você precisa poder dizer para si mesmo, bater no peito e falar assim: eu tentei de tudo. Tudo o que eu vi de errado, tudo o que eu não acredito, tudo o que talvez não faça sentido, eu tentei mudar, eu tentei ajudar, eu tentei apontar. Eu fui realmente um membro fiel e justo até o fim com aqueles irmãos, com aquela liderança. Se você tentou tudo, se você realmente se dispôs em rasgar o coração, em deixar o seu ego de lado e os seus ideais também, e permitir, quem sabe, você ser uma ferramenta de transformação naquele lugar, se você permitiu viver essa experiência, aí sim você pode dizer tchau a uma comunidade e procurar uma outra. Trocar de igreja, irmãos, não é algo fácil, ou pelo menos não deveria ser. Logo, pense bem, reflita. Deus está ordenando isso? Existe propósito nessa mudança? Ou simplesmente existe um ego machucado ou um ideal que não foi alcançado, que você tomou como motivo para a sua desistência? Não desista da igreja. Não desista da sua liderança. Não desista dos seus irmãos e, por favor, não desista do seu pastor, da família pastoral. Eles sofrem, muitas vezes, para que você possa experimentar um bom culto. Eles negaram muitas coisas para que você pudesse, quem sabe, encontrar um lugar saudável e belo para ouvir o Evangelho. Portanto, ore e não troque de comunidade de fé, de família espiritual, se não for por algo realmente contundente. Eu fico triste quando alguém na comunidade pede ou afirma que vai sair por um motivo que não faz sentido algum. Nós precisamos construir relações profundas, histórias, enraizar a nossa vida uma na outra,
Somos convidados a viver igreja de forma saudável. Ou seja, anexar a sua história à minha história. E não permitir que as adversidades nos façam desqualificar um outro alguém, que quem sabe só está sofrendo, que quem sabe só errou. Todos nós erramos, todos nós falhamos. Na igreja, nós deveremos construir um lugar de perdão, de reconstrução e de ajuste, e não de ódio. Portanto, repense, ore, mas pelo amor de Deus, não troque a sua igreja por motivos que não fazem sentido algum. Não troque a sua igreja por conta de algo que você ouviu. Troque, só mude, realmente, se você tentou de tudo para que esse lugar fosse transformado e para que o Espírito fosse de alguma forma ouvido e a igreja edificada. Que Deus abençoe você.